Não imaginava já ter essa oportunidade já há tão pouco tempo, né, frequentando, mas não ia negar não essa oportunidade. Como todo mundo sabe, né, e eu louvo a Deus por isso, aqui é uma classe de professores e que eu tenho aprendido muito. Então, assim, eu vou explanar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo direcionou, aquilo que está no estudo, né, e conto com as orações dos irmãos, como foi falado pelo pastor Júnior, amém? Para mim, me sinto honrado com essa oportunidade. Esse tema aqui, obediência e bênçãos, o autor, o comentarista da lição, ele deixa claro que é bênçãos espirituais. Bênçãos que vêm da mão de Deus. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas de nossa vida. A obediência, por ser tão, vamos dizer assim, levada em conta pelos religiosos, muita gente, se você for perguntar como é que eu faço para ser salvo, como é que eu faço para chegar no céu, muita gente vai dizer, é só você obedecer. Mas não é só obedecer. Tem muitas coisas por trás da obediência. Né? Obedecer por obedecer, parece que qualquer religioso que você veja por aí está obedecendo algo. Mas a verdadeira obediência, a gente sabe quando a gente tem um relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu conheço Ele, eu conheço a vontade dEle, então certamente eu vou obedecer. Como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu sirvo, eu sei quem é Ele, então eu sei que eu estou obedecendo da maneira correta. O tema, como eu falei aqui, da nossa aula, que consiste em bênçãos espirituais, eu vou dar um exemplo que não há nada espiritual que a gente receba se não vier da parte de Deus. Nenhum homem pode implicar uma bênção espiritual em nossa vida, ou a gente fazendo algo, algum sacrifício, alguma coisa que a gente acha que vai agradar a Deus, ou vai ter alguma troca com Deus, vai nos trazer bênçãos espirituais. Eu quero, para ilustrar isso que eu vou falar, citar aqui Atos, capítulo 8, do versículo 18 ao 20, que diz assim: E Simão mágico, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dá-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, o dom de Deus, aquilo que não é nosso, dinheiro nenhum compra. Sacrifício nenhum compra. Influência nenhum compra. Ou até como os israelitas imaginavam que só por ser filho de Abraão já estava tudo certo, né? E, não, eu sou filho de Abraão. Abraão é nosso pai. E Jesus disse: se Abraão fosse o pai de vocês, realmente, vocês não queriam me matar, né? Então, vosso pai é o diabo, né? Que você quer me matar, então você não conhece Abraão. Você não tem intimidade com Deus de Abraão. A etimologia da palavra obedecer, a origem da palavra é latina, vem do latim, e quer dizer, está voltado para, que audire a palavra. Ob indica inclinar-se, virar-se, está voltado, e audire significa escutar. Então, de maneira nenhuma, alguém pode obedecer a Deus se não estiver voltado para Ele. Não tem como eu obedecer. Por isso que é interessante aquelas pessoas que às vezes vai, principalmente acontece muito em igreja neopentecostal, né? A pessoa vai lá, aceita Jesus, aí quando ela vai lá na frente e confessa, todo mundo já está olhando para a roupa da pessoa, se ela está com um brinco, se ela está com cordão, já querendo uma oportunidade para dizer: irmão, a próxima vez que tu vier, tu já vem com uma roupinha diferente. A próxima vez que tu vier, tu já tira esse cordão. Como é que uma pessoa dessa vai obedecer a palavra? Se ela não conhece nem o Deus da palavra. Ela apenas levantou a mão ali, ela quer conhecer, ela quer ter um relacionamento, então não vai conhecer. Então, a obediência, a verdadeira obediência, ela vem de ser submisso e de ter intimidade com Deus.
Ninguém tem obediência se não tiver intimidade com ele. Pode parecer até de fora que é obediente, mas não é. O pastor citou aqui aqueles judeus que fazem aquela oração bem bonita no muro, né? Parece como é obediente. Mas está obedecendo a quem? Se o autor da vida ele não é submisso a ele. Se aquele que tudo que foi feito por intermédio dele e nada do que foi feito se fez, ele não dobra o joelho diante dele, então ele não é obediente. Ele é só um religioso que tem as suas práticas ali, que parece que é piedoso, mas não é. Observando esse conceito, né, que de estar voltado para Deus, para obedecer, a gente entende por que Adão desobedeceu. Adão estava num jardim que foi criado por Deus. Adão, para viver eternamente, teria que se alimentar da árvore da vida, criada por Deus. Então Adão estava debaixo da mão de Deus. Sem Deus, Adão não era ninguém. Então ele escolheu ser independente de Deus. O sentido de pecar tanto pode ser errar o alvo, quanto pode ser independência de Deus. Então ele deu as costas para Deus e disse, eu vou seguir só. Por isso que ele desobedeceu. Ele não foi obediente porque não se voltou para Deus. Meditando ainda sobre esse conceito de obediência e submissão, a gente vê alguns exemplos aqui. Noé foi obediente, mas se Deus não tivesse dito a ele como fazia a arca, ele não poderia obedecer. Abraão foi obediente, mas Deus teve que mandar ele para a terra e teve que ainda prover um filho para ele, coisa que ele não poderia fazer. Então a obediência está ligada à submissão. Deus manda, eu sei que sem ele nada eu posso fazer. Então eu vou para onde? Fazer igual a Pedro. Para onde é que eu vou, Senhor? Não quer ir embora não, Pedro? Todo mundo comeu peixe, todo mundo comeu pão. Quando eu comecei a pregar que eu sou o pão da vida e as pessoas têm que comer minha carne, todo mundo começou a ir embora. E você, não quer ir embora não, Pedro? Porque Pedro se incomodou, né? O povo estava indo embora, está todo mundo indo embora. E você não vai não também? E eu vou para onde? Não tem para onde eu ir. Então, quando eu sei que eu não tenho para onde eu ir, automaticamente a minha única alternativa é obedecer. É estar debaixo da mão dele. José foi obediente? Foi. Mas sem Deus, para colocar ele na frente de Faraó, José não teria sido quem foi. Então, eu obedeço, mas existe uma mão por trás de mim, existe uma mão abrindo os caminhos que eu olho e digo, pronto, sem essa mão aqui eu não posso fazer nada. Eu tenho que obedecer. Porque senão não tem história. Davi foi obediente. Não vou falar de Batseba não, viu? Foi obediente, foi o segundo coração de Deus, mas sem Deus dar livramento a Davi, sem Deus colocar Davi em livramento diante de Saul, Davi não teria ido a lugar nenhum. O comentarista da lição, ele sugere o texto que é Romanos capítulo 6, do 9 ao 15. Aí eu queria citar aqui para os irmãos o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na King James atualizada diz, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Na NVI diz, o pecado não deve ter domínio sobre vocês. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, o pecado não dominará vocês. E na NVT diz, o pecado não é mais seu senhor. Pode. Deixa eu aproveitar aqui, irmãos, já que a gente está estudando. Assim, domínio, o pecado não vai ter. Mas quem vai perturbar, vai. Certo? Então, domínio, a questão aqui é ele me dominar. Romanos 6, mais na frente vai falar. E se você escolhe uma coisa, qualquer coisa, para ser o seu Deus, pode ser uma pizza, um chocolate, uma garrafa de cachaça, qualquer coisa. Se você escolhe aquilo como o seu Deus, você é escravo daquilo. Então, essa questão do domínio, você vai ver já lá no Éden, os irmãos quiserem abrir, quando Deus vai falar com Caim, depois que Caim mata Abel, lá no capítulo 4 e no versículo 7. Porque aquela questão, né? Por que Deus recebeu a oferta de Abel, não recebeu a de Caim?
Aí vem um iluminado e diz que é porque Caim ofereceu um animal, e Abel ofereceu um animal e agradou mais a Deus. Caim ofereceu os produtos da terra. Mas veja só, como é que o crente é. O crente cristão, né? É como se Deus olhasse para o objeto da oferta e não para o coração de quem está dando. Então é como se Deus fosse um materialista. Quando na verdade os dois tiveram a intenção, e é sempre para a intenção do coração que Deus olha, nunca é para o material, mas sim para o coração. E esse que o salmista provérbio diz: para este olharei, para o humilde e aflito de coração. Então Deus está sempre olhando para a intenção e não necessariamente para o objeto. Mas o cristianismo, do modo geral, ensina que deve-se olhar para o objeto. Aqui é onde reside o farisaísmo, porque o fariseu também fazia. Lembra do fariseu e a velhinha do gasofilácio? Jesus estava lá perto do gasofilácio, aí chega um fariseu, todo mundo sabe quem é o fariseu, com um saco de dinheiro. E bota lá no gasofilácio e faz para todo mundo ver. Aí vem uma velhinha e dá 2 moedinhas. Aí o que é que Jesus disse? Verdade, em verdade, vos digo que no reino de Deus, ela deu mais do que ele, porque ele deu do que sobrou e ela deu do que não tinha. Então ele nunca está olhando para a peça, para o objeto, mas sim para o coração. É o coração que justifica a ação. Agora vamos... Não, pois não. Você pode dizer assim: Deus olhou para Abel e para a sua oferta, nunca para a oferta e para a oferta. Isso. Olhou para Caim e para a sua oferta. Pronto. Aí... A prioridade está do homem. E o que ele tem intenção de vai. O versículo 7 agora vai revelar exatamente isso que o pastor está falando. Vamos lá para Gênesis 4. Vou lá para o versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E aí o que foi que aconteceu com Caim quando Deus não recebeu a oferta dele? Qual foi a reação dele? Inveja. Por que saiu ira? Por que não saiu choro, misericórdia, arrependimento? Por que ele não se quebrantou, não se foi para a cinza, jogou terra? Por que ele não fez isso? Porque ninguém dá o que não tem. Ele botou ira para fora porque o que tinha dentro dele era ira. Porque ele era um revoltado, ele era um irado, é o primeiro assassino da história. Então, quando Deus vai dar para a oferta, está aqui a minha oferta. Aí o Senhor olha para o coração e não recebe. Aí qual é a reação dele? É de um obediente ou de um desobediente? Um desobediente. Aí se irou. Aí o que é que Deus diz para ele? E irou-se Caim fortemente. Eu não sei nem o que quer dizer fortemente aqui. Aí me diga uma coisa, uma ira dessa, essa ira não foi a que matou Abel, não? O cara quando mata por amor. Ai, eu amo você e estou metendo a faca. Ele matou porque ele era um irado. A semente do mal, do pecado, já nasce na geração dos filhos. Aí vamos lá, para terminar. E descaiu-lhe o semblante. O que é descaiu o semblante? É uma pessoa que está assim, ou que está assim, irada. Associe ira. Associe uma ira com o descair do semblante e você vê fundamento. Por que é que o semblante descaiu? Ele ficou, é porque eu não posso dizer o nome aqui, mas ele ficou. Aí vem o Senhor e pergunta: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí agora vem a chave do negócio. Se procederes bem, se
Se você proceder bem, de onde vem os procedimentos? Os procedimentos nascem aonde? Se procederes bem, tua oferta não será aceita? Será. O problema não era O problema não era a oferta. Era ele. É o ofertante. Se procederes bem, não serás aceito. Agora vem a questão do domínio. E se não procederes bem, ou seja, se procederes mal, o pecado, que é o mal, está aí lhe esperando. Está só aí esperando você passar para lhe pegar. Agora você, e para ti, e sobre ti, será o seu desejo de quem? Do pecado ou de Caim? Do pecado. Se fosse de Caim, seria o teu. E sobre ti será o teu desejo. Mas esse seu aqui remonta ao pecado. Ou seja, o pecado vai dominar. Então, se você não proceder bem, o pecado está ali esperando e ele vai dominar. Aí ele diz, mas sobre ele quem? O pecado. Deves dominar. Aí por isso que lá em Romanos diz que a questão é que o pecado não mais vai dominar sobre nós. Mas aqui, o pecado dominou e caiu. Esse versículo que o pastor falou, em Romanos mesmo, é o 16, que diz assim, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, aquele a quem eu me apresento, eu estou submisso. Exatamente. Então, quando, usando o exemplo de Caim, se Caim realmente fosse obediente, quando Deus dissesse, rapaz, isso aqui não serve não. Aí ele tinha se quebrantado e disse, então como é que eu faço? O que é que está faltando? Onde foi que eu errei? Quando é que eu posso mudar? Esse é o servo. É aquele que não questiona, né? Em Romanos 9 diz que quem somos nós para questionar Deus, né? Ele é soberano. Quem és tu, barro, para falar para o oleiro? O que é que tu está fazendo, né? Quem somos nós? Então, o servo, o verdadeiro obediente, é aquele que está subjugado, até quando Deus diz não. Ou então, quando Deus diz, vai lá para Nínive, como Jonas, vai lá para o povo que tu morre de raiva, morre de ira, que tu quer que morra, vai lá e eu quero salvar todo mundo. Então, o obediente, ele não questiona, ele vai. A gente fecha esse raciocínio da obediência e da submissão com esse exemplo. A revelação de Deus para o homem e o conhecimento adquirido, quando a gente busca Deus, naturalmente nos faz obediência, nos faz obediente. Eu tenho um relacionamento com Deus, ele se revela para mim, e aquilo naturalmente, quando o meu coração está, através da fé, para receber isso, eu sou obediente. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos sobre submissão, obediência, graça de Deus. Vamos imaginar ali José foi vendido pelos seus irmãos. E quando os midianitas chegaram lá no Egito, eles foram vender José. Geralmente a gente, quando vê, geralmente em filmes, alguma coisa, os escravos eram colocados, né? Um do lado do outro, e os mercadores vinham e diziam, eu quero esse, eu dou tanto por esse, e compravam os escravos que estavam à vista. Imagina aí um idoso, já, sem força, faltando dente na boca, tivesse lá no meio dos mercadores, no meio dos escravos. Ele seria o mais barato. E um jovem, forte, robusto, já teria um preço maior. Imagina aí alguém, um senhor chega lá e diz, eu pago para esse senhor aqui, para ele ser livre, e paga o preço máximo que pedir. E quando aquele senhor é livre e vem para ele, né, é a mercadoria dele, ele diz, pega aqui a sua carta, você está livre, pode ir embora. Você está livre, pode ir para onde você quiser, ainda pega esse dinheiro aqui para você fazer o que quiser. Aquele senhor que passou a vida toda sendo escravo, que se acostumou a servir, nunca tinha visto ninguém fazer aquilo por ele, ele já está velho, ele não tem mais perspectiva de vida, ele não tem família, ele olha para um lado, olha para o outro, não vou ficar com você mesmo. Eu nunca vi ninguém tão bom como você, eu nunca vi tamanha graça como a sua, então eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar com você. Sozinho eu não tenho mais vida, sozinho eu não tenho o que fazer, eu vou fazer o quê?
Então é essa a obediência que quando Cristo nos liberta, Ele nos compra por um bom preço, e a gente enxerga essa graça. Pô, Jesus fez isso tudo por mim. Eu vou para onde? Eu vou fazer o que não? Eu vou ser obediente. Eu quero aprender, eu quero descer, eu quero buscar para mim ficar perto dele. Aonde ele estiver, vai ter algo para mim, vai ter bênção para mim, porque ele é bom, porque ele me libertou. Ele me libertou, ele me tirou das garras do inimigo. Quanta gente aí por aí, com uma hora dessa, não está amanhecer alcoolizado, ou drogado, ou está no hospital tomando glicose. Podia ser a gente. Podia ser a gente. Podia ser. Mas ele foi lá e apareceu de forma tão tremenda que a gente não teve como escapar, vamos dizer assim. A gente foi porque ele escolheu a gente. Quer queira ou não queira, ele escolheu. Quem escolhe é ele. Então essa graça que ele mostra para nós é o que implica a gente a obedecer. Ele é um impulso, é algo que faz... É aquele que Abraão estava lá sossegado. Só não tinha filho, mas estava sossegado. Tinha dinheiro, estava na terra que era a sua terra, que ele já morava há muito tempo com o pai. Sai daí, meu filho, voa para uma terra que eu lhe mostrarei. Então essa graça é aquela que empurrou Abraão para fora, é a graça que nos faz descer na presença de Deus, obedecer ele. E a gente sabe que ele tem bênção para nós. As bênçãos para Israel são basicamente terrenas. Para a igreja são espirituais. Deus dá bênçãos materiais para a gente, mas é pela bondade dele, não pela promessa, porque ele é bom. Para Israel ele prometeu. Porque a gente analisando como que Deus apareceu para Israel, foi para cumprir uma promessa que ele tinha feito a um homem. Israel não era nação. Israel estava no Egito, era só uma tribo. Sem terra, sem lei, não tinha líder. E Deus pegou aquele povo que não era ninguém, leva para uma terra. Então aquele povo precisava de um norte, precisava de uma lei, precisava de algo para guiar eles. E esse algo era a palavra de Deus, era a lei que ele deu. Então era uma lei voltada para uma aliança. E uma aliança não é feita por um lado só, tem que ser de dois lados. Uma aliança não é só você ou só eu. Então a aliança são dois. Então, Deus, ele jamais estaria associado a um povo que sacrificava criança, a um povo idólatra, a um povo que dava a sua glória, né, para imagem e escultura. A associação de Deus tem que ser com o povo santo, porque ele é santo. Então, o motivo de Deus exigir a obediência de Israel foi porque seu nome estava associado com o dele. Quem é esse povo aí? É o povo que saiu do Egito. Saiu como? Rapaz, o Deus dele fez isso, derramou as pragas do Egito, no final matou todos os primogênitos do Egito. Foi mesmo. Rapaz, o povo vive assim, todo desmantelado. Não pode. O povo teria que ser exemplo. Então, a associação do nosso nome com o nome de Deus implica uma responsabilidade. Então, quando eu e você, nós estamos aqui é bom demais ser crente, mas lá fora, essa associação vai ser colocada à prova. A Bíblia diz que nós vivemos numa nuvem de testemunha. Então, quando eu estou lá fora, é que eu glorifico o nome de Deus. Quando eu estou lá fora, eu mostro realmente que eu sou obediente. Quando eu estou lá fora, realmente eu coloco em prática aquilo que eu digo que eu vivo. Então, talvez eu glorifique o nome de Deus, mas talvez eu envergonhe o nome dele. Se eu não colocar em prática aquilo, se eu não estiver, a associação do meu nome como cristão com Deus não estiver de acordo com a vontade dele. O nome de Deus tem que ser glorificado. As bênçãos que Deus nos dá glorificam o seu nome. Aí também entra a gratidão. Entra a gratidão. Quem foi que te deu isso? Aconteceu isso tudo na sua vida? Foi. Como é que aconteceu? Aí você glorifica o nome de Deus. Porque tem muita coisa que acontece na nossa vida que não tem nenhuma participação nossa. Que você não fez nenhum esforço. Você apenas creu e esperou. Você orou, você se jejuou e Deus foi lá e fez tudo. Qual é a participação que José teve em chegar para ser governador? Nenhuma. Porque até o sonho foi Deus que teve que dar o discernimento a ele. O dom que
O dom dele de discernir o sonho não era dele. Não era dele. Então, nenhuma participação há em muitas bênçãos que Deus nos dá. Então, isso implica gratidão. Eu sou submisso, eu obedeço, Deus me abençoa porque Ele é bom e eu sou grato por isso. Eu vivo debaixo da gratidão de Deus. Quando Jesus veio, quando a promessa de Jesus vir, novamente, né, que ele estava ali no meio de Israel. O tabernáculo foi construído nesse sentido. Eu vou andar no meio de vocês. Vocês são todos desmantelados, meu amigo. Separa um terreno aí, bota uma tenda no meio, então no meio de vocês eu não posso ficar. Pelo menos no meio dessa tenda eu desço. Ezequiel 42, quando vai mandar a diretriz para fazer um outro templo, depois que o templo está pronto, Deus ainda manda passar um muro. Ora, mas não tem a parede do templo? Aí ele diz, passa um muro por fora do templo para fazer separação entre o santo E o profano. Ainda precisava do muro. Então, assim, foi esse sentido. Deus não podia andar no meio do povo. Então, para Deus estar no meio do povo, teria que ter aquele tabernáculo. Então, quando ele vem a segunda vez, já para nós, igreja, Jesus vem. Primeiro vai para o povo de Israel, né? Veio para as ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Ele já veio trabalhar no caráter do povo. Ele não precisava mais levantar templo, porque o templo estava lá, as pedronas lá que Herodes fez. Estava bonito, o templo estava bonito. O povo era bonito por fora. Aquele sepulcrozinho bem caiadinho. Ele não precisava mais da bênção materiais, apesar do povo estar subjugado pelos romanos. Ele tinha que trabalhar no caráter. Então, no caráter é aquilo que vem de dentro. No caráter é no espírito do povo. Aquele, como dizem Ezequiel, um espírito obstinado. Esse povo é um povo de espírito obstinado. Então, aquele espírito obstinado teria que ser retirado daquele coração de pedra, colocar um coração de carne. É nisso aí que vem as bênçãos espirituais de Deus. E nós estamos debaixo dessa bênção. Aquele povo que não era povo, hoje está na oliveira verdadeira. A gente, então, pela bondade de Deus, Ele nos traz e, melhor ainda, Ele nos abençoar em cima da terra, que Ele abençoa. Em Êxodo 23, 25 diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, veja só como é material, e Ele abençoará vosso pão e vossa água. Aí continua outras bênçãos. E servireis, e sereis servos, estejais submissos. No capítulo 24, 7, também de Êxodo diz: e tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Não foi forçado. Pode voltar. Engraçado é que quando o povo ia estar aqui na terra prometida, aí vai, manda os espias, mandou os espias, voltou os espias. 10 contaram que não dava para entrar na terra, e só 2. Aí os 2 ninguém levou em conta. Aí disse que o povo começou a chorar. O povo chorou e se lamentou. Você vê que nem todo choro é bom, né? Nem todo choro é piedoso. Aí quando ele disse, pois agora não vai ninguém não, vai todo mundo morrer, vai ficar rodando 40 anos até todo mundo morrer. E os seus filhos que vocês disseram que ia ser presos, é esses que vão herdar a terra. Aí o povo, não, agora a gente vai. E Deus disse, agora eu não vou mais não. Quando o povo foi derrotado na batalha. Interessante, né? Até quando a gente questiona a Deus e depois se arrepende de ter questionado, às vezes foi perdido aquilo ali. Era esse tipo de tratamento que ele tinha com o povo. Em Deuteronômio 29 diz, fala de aliança. Essa aliança, como eu falei, não é composta de um lado apenas. Em Deuteronômio 29, 19 diz: e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, você se abençoe no seu coração, dizendo: eu terei paz, ainda que conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedice. O Senhor não poupará esse povo. Então, Deus fez o monte, né? O monte da bênção, o monte da maldição, o monte Ebal, o monte Gerizim. E disse que se ainda alguém ouvindo aquelas palavras, aquela maldição, dissesse, não, mas mesmo se eu fizer o que eu quiser, eu ainda vou ser abençoado. Vamos traduzir em outras palavras, não, mas mesmo se eu não for submisso a Ele, se eu andar por onde eu quero, se eu fizer o que eu quero, eu ainda vou ser abençoado.
Isso é um exemplo para nós que estudamos a Bíblia, que gastamos nosso tempo estudando, para mesmo quanto mais eu aprendo, mais eu não deixo de ser submisso a ele. Não acho que eu estou sabendo demais, eu estou muito sabido. Rapaz, como eu estou sabido, agora dá para me fazer algumas coisas sem pedir a Deus autorização, né? Como muita gente aí funda a igreja. Não, isso aqui na Bíblia não diz. Não, mas eu sei tanto da Bíblia que eu posso fundar uma igreja e botar lá quem eu quiser. E dizer que é assim, que pode vir X, pode vir Y. Porque eu conheço demais. Esse povo que faz essas loucuras é porque ele acha que é muita coisa. Ele acha que é muita coisa. Entendeu? Então para nós aqui que gostamos de estudar, fica um alerta. Para que mesmo, quanto mais a gente conhecer, a gente faça como está escrito no livro de Oséias. Continue a conhecer. Quanto mais obedecer, continue a obedecer. Quanto mais se santificar, continue a santificar. Porque não tem limite. Porque por mais que a gente se gaste, a gente nunca vai chegar nem perto daquilo que seria o ideal diante de Deus. O fato de Deus ser santo e desejar buscar um relacionamento com Israel, por questão de princípios, o povo precisava ser santo. A obediência a Deus, além de glorificar a Deus como Deus e Senhor, nos possibilita a ter e receber a graça dele. Por exemplo, a graça retirou o povo do Egito. O poder de Deus subjugou o faraó. E o amor de Deus guardou o povo no deserto. Então Deus mostra para mim e para você também. Graça, quando nos alcançou. Poder, quando arrancou o pecado de nossa vida. Pelo menos para não dominar sobre nós, né? Por mais que perturbe. E amor, que ele tem cuidado de nós. Eu creio que todo mundo aqui é cuidado por Deus. Cada um tem sua história. Cada um tem o seu contexto de vida, mas ele cuida sim, todo mundo. Então é esse amor que cuida de nós. O que mais Deus desejaria depois de mostrar amor, graça e poder? Obediência. Pelo menos, meu amigo, pelo menos fica aí. Fica aqui comigo. Para esse relacionamento continuar, a gente precisa obedecer. Por exemplo, o malfeitor da cruz que foi salvo, ele não obedeceu, ele não teve nenhum ato de obediência. Ele creu. Ele teve tempo de dar o dízimo? Teve não. Nem foi batizado. Nem fez não. Então, ele para a religiosidade, para os trâmites da religião, ele não obedeceu nada. 6 meses de comprovação de dízimo para ser promovido a diário. Tem não. Tem não? Carnezinho teve não? Carnezinho? De 6 meses? Aí, mas o que? Veja só, Jesus passou aqueles 3 anos fazendo aquele milagre. Levantou, tirou Lázaro do sepulcro. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. E os fariseus vendo aquilo. E os saduceus vendo aquilo e não acreditaram. E aquele homem lá que viu ele despedaçado. Viu ele nu, que ele estava nu, ele estava com paninho não. Viu ele lá nu. Pois é, aí ele disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Porque ainda defendeu Jesus. O outro. Esse aí foi. Só para fazer uma observação aqui. Sabe por que muito crente hoje não vive da promessa de Deus e da obediência por causa da insatisfação? Você vê a história do povo, o povo era insatisfeito com Deus. Quanto mais Deus fazia, mais o povo era insatisfeito. Eu apresento uma Bíblia de insatisfação e ingratidão por falta de obediência, por falta de viver a promessa de Deus. O filho pródigo tinha tudo dentro da casa dele. Tudo tinha o pai, tinha dinheiro, tinha comida, tinha mãe, tinha família, tinha bem. Mas por causa da insatisfação, por falta de desobediência, ele não veio. Ele era feliz, inconscientemente, dentro da casa do próprio pai. E a gente vê hoje muito crente triste, cabisbaixo, porque está
vezes não satisfeito com ele próprio, com a igreja, com isso, mas ele tem que entender que a insatisfação não vai levar nada. Na base é uma insatisfação. A base é você agradecer a Deus. Eu fiz uma colocação aí, está satisfeito com a igreja, você está satisfeito com a igreja, porque ele está satisfeito com a igreja. Você não está bem com você, você o resto para você. Nada presta. Nada presta. Quando você, o que aconteceu no filho próprio? Quando ele viu, ele levantou a cabeça de girafa dele e viu, em cima do muro, que tinha algo melhor. A insatisfação é um negócio tão bobo que a gente pensa assim, que Deus está privando algo que é meu. Deus está me privando de algo, então eu vou procurar aquilo que vai me satisfazer. Ele inverte a visão. Inverte a visão. E passa a ver Deus como réu. Você vê, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam começou a cantar, que chegaram em mar, o povo disse assim, a gente tinha cebola, tinha carne, aqui a gente não tem nada. Só por causa de uma aguinha salobra. Né? Se você ver a história, você vai ver lá, Juízes 17, 18, 19, 20, 21, Mica pegou, roubou a mãe, aí a mãe amaldiçoou ele foi devolver o dinheiro da mãe, a mãe mandou fazer mais de escultura, dali começou Israel, o ciclo vicioso de adorar o mundo. Israel não tinha mais inimigo, Israel não tinha mais ninguém. O próprio inimigo de Israel era ele mesmo. Porque eles criaram Deus dentro da própria casa de Mica e ainda disseram assim, olha, está vindo aí um levita, aí Mica disse, eu vou te pagar um salário. Eu vou te dar uma escola sacerdotal. Fica aqui para tu ser meu sacerdote. O que aconteceu? Por causa daquilo ali, destruíram uma tribo inteira. Por causa da insatisfação, por causa da incredulidade, por causa não da promessa de Deus. Quanto mais o povo errava, Deus ia lá e consertava, mais o povo fazia tudo errado. Porque o povo não tem uma promessa de Deus. A quantidade de criminalidade no nosso país é o que? É a impunidade. Às vezes, a lei ela está lá. Ela existe. Mas a impunidade, ela é para policial, é a mesma coisa, tá? Só essa passagem do ladrão da cruz, é porque eu me lembro das coisas que a gente aprende na igreja, né? Que a gente foi ensinado. Aí, quando alguém dizia assim, e o ladrão da cruz, que não teve tempo de nada e foi salvo? Falo porque aquele costume de endeusar o templo. É o templo, é a ceia, é o batismo, é a oferta, é o dízimo, são as boas obras. Isso para quem teve tempo de fazer. E o ladrão da cruz está fazendo o que ali? Por que tem aquele registro ali? Ali ele não teve tempo nem de fazer a ficha do batismo. Não teve tempo de dizimar, de ofertar. Ele teve tempo de pedir perdão a quem ele fez mal? Não, né? Aí veio um sábio e disse assim, não, irmão, mas o caso do ladrão da cruz é um caso especial. Ali foi um caso especial. Eu disse, irmão, e daí, pastor Arnaldo? Tem 2 salvadores para 2 pecadores. Então era preciso 1 milhão de salvadores para cada pecado individual. E a Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez pelo pecado de todos. E Salomão vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que foi é o que é e é o que há de ser. Então, o sacrifício de Cristo, ele é universal. Não existe nenhum suficiente. Não existe nenhum pecado novo. Né? Como o provérbio diz, vê, isso aqui é novo. Olha, é um pecado novo. Vídeo, o sangue de Jesus não cobre não. Essa garantia não. Então, aí eu perguntei, irmão, há dois salvador para 2 pecadores? Não há. A questão, irmãos, é que o Evangelho, o Senhor mostra nessa passagem do ladrão da cruz, que o caráter imediatista da salvação. Você está no leito de morte, em coma, já na passagem, uma pessoa prega, diz, me dê um sinal de que você recebeu, aperte minha mão, o cara aperta e passa. Eu já passei por E ele está salvo ou não? Isso é o Evangelho. Não passa por obra, não. os olhos. Diga aqui, ó, irmão, velho. Diga aqui, ó.
Ela não fazia nada, tá embora na UTI do São Lucas. Eu fui lá pegar para ela. E eu perguntei se ela aceitava Jesus. Fiz com os olhos, ela piscou. Eu saí da convite. Passou da morte para a vida. Morreu logo depois. Acabou-se. É assim que Deus faz. Outro exemplo de satisfação é Jeroboão. Foi dado o reino para ele e Deus disse, ó, se você obedecer, eu vou lhe dar uma casa firme. Ele não disse que era para sempre, mas era firme. Aí ele disse, mas rapaz, o povo está indo lá para Jerusalém, para o templo. Isso não é suficiente o que eu tenho. As 10 tribos não é suficiente. Pela insatisfação ele foi e mandou fazer os 2 bezerros de ouro. Vamos para frente. Como a gente leu até na leitura aqui, o ministério sacerdotal de Cristo, tem lá em Hebreus 8,6, que a gente leu, até li aqui. Hebreus 8,6. Mas agora alcançou o ministério tanto mais excelente. Então, o ministério de Cristo, em relação ao Velho Testamento, é mais excelente. Quanto é mediador de um melhor concerto. Então, a aliança é melhor e o mediador é melhor. Então, esse ministério é mais excelente. A lei, o povo via a lei ali, sendo falada, tinha ali o templo, mas agora, diferentemente, essa lei é colocada dentro de nós. Dentro de nós. Porque se não fosse o Espírito Santo, nada feito. E peça aí, Senhor, retira o Espírito Santo uma semana da minha vida, para tu ver o desmanteiro, né? Só uma semana, para ver se eu consigo. Não dá. Aí vamos pular para frente. A gente já falou aqui de Hebreus, já falou do Velho Testamento. Vamos falar agora um pouquinho de João. O Evangelho de João diz assim, João 6,45. Está escrito, Jesus falou, está escrito nos profetas, está lá em Isaías 54,13. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Isso aí foi uma promessa em Isaías 54,13 que Jesus confirmou. Que agora, a partir de hoje, quando eu subir, quando o Espírito Santo vier, vocês aprenderão diretamente com Deus. Por isso que a gente é sacerdócio santo. O povo de Israel era sacerdote para as outras nações. A nação de Israel seria um sacerdote para as nações estrangeiras. Nós somos sacerdotes para o nosso próximo, para aquele que está do nosso lado. Nós podemos ministrar a Deus, nós, sozinhos, sem precisar de nada, podemos, como o irmão foi lá no hospital, salvar uma vida. Não precisou o irmão levar o gasofilácio, não precisou levar a ficha, não precisou levar nada. Só a palavra, aquilo que estava dentro dele, ele foi, receba. Por isso que nós somos sacerdotes. De coração para coração. Isso, justamente. Eu abaixei aqui, sim. Aí, Hebreus 8,10 diz assim, imprimirei as minhas leis também no seu coração e as escrevereis. Isso é uma citação de Jeremias 31. Imprimirei no seu coração. Ezequiel 36 também. Anotar. Ezequiel 36. Aí, João, continuando, João 7,17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá, isso é Jesus falando, se algum de vocês quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, se alguém for submisso a Deus, vai conhecer essa palavra. Se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Porque Jesus podia dizer, eu estou falando de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. Ele podia. Mas ele é tão obediente que ele diz, eu só vim falar o que o Pai mandou. Porque ele sendo Deus, ele podia dizer, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Mas não, tudo que ele falou, ele disse, eu falo daquilo que Deus mandou falar. No verso 37, do capítulo 7, Jesus fala assim, aí eu vou citar Ezequiel, que o pastor falou. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí ele diz, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Isso aí cita Ezequiel 47 e Zacarias 14. Aí eu fui dar uma estudada em Ezequiel 37. Ezequiel 47, perdão. 47, versículo 8 e 9 diz assim. Porque, ó, Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba, e quando você beber dessa água, que eu vou lhe dar,
que é aquela mesmo que a mulher samaritana bebeu, sem saber que bebeu, que ela bebeu ali, não sabia. De dentro de você fluirão rios de água viva. O que é que esses rios vão fazer? Versículo 8 e 47 de Ezequiel. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Se o crente que bebe da água que Jesus lhe dá, ele ouve e vive essa palavra, a vida desse crente curará a vida de muitos. Não é que ele vai salvar ninguém, mas ele vai repassar essa palavra, essa bênção, essas bênçãos espirituais para outras pessoas. Curará tudo por onde quer que passe esse rio. Então esse é o sentido de quem tem sede, vem a mim, beba, e de dentro de você fluirão rios de água viva, que vai curar muitas vidas. Isso aí, isso é uma responsabilidade. É o que a gente estava até vendo ontem no seminário. Né? É uma responsabilidade, é algo que quem realmente conhece aqui, ele não retém. Ele pode não ser, ele pode ser tímido, ele pode ser calado, mas ele fala. Onde ele chegar, ele fala dessa bênção que ele achou. Até com proceder. Justamente. Até com você, como Eliseu, que não falou nada, mas a mulher chamou o marido e disse, rapaz, eu estou vendo que esse camarada é um homem de Deus. Ele não falou nada com ela, mas que ela sabia. Ele não tinha nem franja na roupa, igual os fariseus. Porque eu podia dizer, né? Lá vai um homem de Deus ali com as franjas na roupa. A boca do sacerdote tem que ser isso aqui. Malaquias 2,7. Fica de pé, que esse versículo é fantástico. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. A palavra de Deus. Aí vai dizer. Da sua boca devem os homens procurar a instrução. Aí ele vai dizer, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Se o sacerdote não tiver isso aqui, meu irmão, pode tirar ele do Deus. Ele é o mensageiro de Deus. Tudo que você está falando aí, agora com esse versículo. Amém. É por isso que desculpa a expressão, a peia de Deus em cima de Malaquias era sobre os sacerdotes. Porque eles que eram da tribo de Levi, que eram os responsáveis pelo serviço do templo, pela manutenção do templo, para fazer cumprir a lei, eles mesmos estavam esculhambando o negócio, recebendo animal com defeito, cego, coxo, doente, pão podre, pão seco, pão duro, pão mofado. Aí é onde Deus diz, isso aqui é para mim? O Senhor vai dar isso aqui para o seu governador. Não é isso que eu quero, não. Aí sim, eu tenho que ler todo Malaquias, é quando ele chama ele de ladrão. A gente pensa, irmão, um advogado, né, Vitor? Um advogado, e a diferença entre furto e roubo, tecnicamente. Furto é artigo 155 e roubo é o 157. Qual é a diferença? É porque você vê um objeto, não tem ninguém, você passa e leva. Isso aqui é uma coisa, isso é furto. Outra coisa é você botar uma arma e exigir que a pessoa lhe entregue. Olha como é que o direito é. Se eu passo e pego, isso é uma coisa. Mas se eu exijo, mediante violência ou grave ameaça, que você me entregue algo, isso aqui não é furto. Isso é roubo. As penas são diferentes. Então, o ladrão, só que a Bíblia não é um código penal. O Senhor vai chamar os sacerdotes de ladrão. Vocês estão me roubando. Aí ele diz, a gente está roubando em quê? Olha, eles estavam tão cegos, tão acostumados, que o que mata não é o costume. Virou a lei para ele. Estavam tão acostumados. E outra coisa, irmão, tem uma coisa. Não é porque Deus não está fazendo nada que ele está aprovando, não. As pessoas estão fazendo o que é para fazer, a mão do Senhor não pesa,
não vem correção, não acontece nada, então vamos continuar. Então, até que um dia, no tempo do Senhor, vem a chibata. Então, não é porque Deus não está fazendo nada durante 10, 20, 30 anos que ele está provando, não. A gente aqui no dia disse quem cala conserta. Cuidado para não aplicar essas coisas para o Senhor. Então eles estavam tão acostumados que o Senhor diz assim, vocês estão me roubando. Quem está roubando aonde? Vocês estão fazendo isso. A gente está aqui, são 3 perguntas, 3 acusações que o Senhor faz, e eles devolvem com uma pergunta. Pergunta de cego. A gente está profanando em quê? Vocês estão profanando meu santuário. Aonde eu não estou vendo? Tão acostumados que estavam. Então, quando você traz, aí vai dizer, quando vocês oferecem pão imundo, aí vem o famoso versículo, quando vocês não trazem os dízimos, e aí pega-se Malaquias 3, pode prestar atenção, que é o versículo preferido nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Agora parece que está mudando. Mas durante muito tempo foi o versículo, chega a encher o saco, o versículo preferido para falar de dízimo. E jogar uma bronca de Deus sobre os sacerdotes, sobre a igreja. Quando entre as duas pontas tem uma cruz de Cristo. Mas esse assunto de dízimo é outro assunto, porque ele aparece no Novo Testamento, na divisão dos livros. Ele aparece. Mas é outra história. Eu quero dizer o seguinte, que ladrão para Deus não é aquele que toma, mas é aquele que não devolve e não dá um direito que era dele. Então ele diz, se eu sou pai, para começar ele diz assim, o filho honrará o pai, olha como é que é. Não é o pai que honra o filho, não. Lembra de Jesus? Você acabou de falar, quando ele recebia algo do povo, bom mestre, aí ele dizia o quê? Nossa, por que me chamas bom? Bom soar. Então toda vez eu não faço nada de mim mesmo. Eu só faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Então tudo que ele recebia, ele repassava em glória para o pai. Porque a lei diz, o filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. Aqui está a obediência. Aí Deus diz, se eu sou Deus, aonde está a minha honra que vocês não estão dando? Vocês quem? Os sacerdotes, os avacalhadores do templo. Então Deus está reclamando um direito, essa questão todinha é uma questão de direito. Deus tem um direito de ser adorado e ele quer esse direito. E a exigência era sobre os sacerdotes que estavam esculhambando o templo. Então ele disse, se eu sou Deus, onde é que está a minha honra que vocês não estão dando? Então o roubo aqui é por omissão. Eles não estavam dando a Deus o direito de Deus e Deus chama essa turma de ladrão. Então vocês são ladrões, porque estão roubando um direito meu. Certo? Amém. Fé, amados, e a obediência anda lado a lado. A fé me faz crer, aí eu bebo da fonte. E a obediência, naturalmente, me traz a bênção de Deus. Quando ele diz, vem a mim e beba, então eu tenho que ter fé que aquilo ali realmente é uma fonte que vai me trazer coisas boas. Realmente preciso beber daquela fonte. Quando Jesus encontrou a mulher no poço, ela imaginava que ela que tinha que dar a ele água, porque ela tinha como tirar água do poço. Às vezes a gente, quando encontra Jesus, a gente acha que a gente não precisa dele, né? Preciso não. Aí o Espírito Santo, ele nos mostra que realmente a gente precisa, que quem está sedento somos nós. Então, o Espírito Santo, ele é um mediador desse novo concerto. No Velho Testamento não tinha o Espírito Santo sendo um mediador, mas graças a Deus que ele é o mediador desse novo concerto. O Espírito Santo, naturalmente, ele é Espírito. Então ele tem que fazer com aquilo que ele entende. Ele traz coisas espirituais para nós.
Se ele é espírito, se ele fosse um engenheiro, construtor, ele daria casa a gente. Mas como ele é espírito, ele entende de coisas espirituais, ele entende de nós, ele entende mais de nós do que nós mesmos. Porque ele diz que até nas nossas orações ele intercede por nós. Eu nunca escutei ele intercedendo por mim, mas ele intercede. Com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis que não se entende. Eu não entendo, mas ele está intercedendo por mim. Olha, estamos aqui hoje, dia de eleição. Alguém pode sair daqui, vamos supor que hoje fosse segunda-feira, e lá, não sei se tem algum bacana aqui que tem. Alguém pode sair daqui e chegar lá no gabinete do prefeito sem marcar a hora? Tem um. Não vale não. Se tem alguém. Não. Eu chegar assim, bater e abrir a porta. Chegar aqui e abrir a porta e dizer, opa, sou eu. É difícil, né? Tem que marcar a hora. Mas com Deus, por causa do Espírito Santo, a gente não precisa marcar a hora com Deus. A gente está diante dele. Através do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é esse mediador. Já falei 44 vezes, não é para falar de política. Já falei 44 vezes. Em Romanos 14, 17, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, aquilo que consiste, a essência da nova aliança, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que ele é formado. Pode falar, pastor. Você disse que a fé está ligada à obediência. Na minha ótica, aquela pergunta, o que faz as pessoas serem desobedientes? A maior razão que faz as pessoas serem desobedientes é falta de convicção que Deus é Deus, falta de reconhecimento. As pessoas não reconhecem Deus como Deus. E sim, na hora da bonança. Na hora da aflição, aí foge. Desde o Egito que é assim. Quando chegou no deserto, faltavam as coisas, não podiam fazer um bezerro, porque o Deus que a gente acreditava fugiu. Então a fé era ligada por isso. O ladrão da cruz, ele foi salvo porque ele reconheceu Jesus como Deus. Ele olhou para o camarada de lá e disse assim, você não teme nem a Deus? Quem era? O ladrão. Ele estava chamando de Deus. E quando ele reconheceu Jesus como Deus, ele teve consciência, ele estava disposto a obedecer. Assim é o crente. Hoje os crentes são divididos. Tem gente que se Deus faz, ele é Deus. Se não faz, é Deus sempre. Então esse obedece, porque na cabeça dele ele já conseguiu, ele chegou a um estágio de reconhecer que Deus é Deus em todas as circunstâncias. Mas uma boa parte dos crentes não tem essa capacidade. Na hora da bonança, é aquele negócio, Jesus está vivo. Como? Minha barriga está cheia, o posto está cheio do dinheiro, Jesus está vivo. Agora eu quero que um Jó diga que Jesus está vivo. Jó disse. Quer dizer que o Jó de hoje disse que Jesus está vivo. Essa é a complicação. Então, a obediência hoje está muito ligada à consciência, ao reconhecimento que Deus é Deus. Billy Graham diz o seguinte, Billy Graham disse, a aflição é natural do ser humano, mas ela divide as pessoas. Uns correm para os pés de Deus em humildade e outros se afastam dele com dúvida e raiva. Então as pessoas duvidam de Deus. Então a fé ela é importante. O que é a fé? É a certeza. Então Deus é Deus. Eu tenho certeza que Ele é Deus. Qualquer situação, não, Ele é Deus. Se eu estiver dentro do buraco, Ele é Deus. O inferno está aberto, Ele é Deus. Se eu for morrer, Ele é Deus. Aí essa pessoa está disposta a obedecer. Nós estamos precisando hoje de consciência. Pessoas que tenham consciência que Deus é Deus em qualquer circunstância. Sem isso, ninguém é obediente. Porque só é obediente nos momentos bons. Amém. Interessante, o pastor falou que o povo não reconhecia Deus como Deus, mas quando precisava ia, né? Então, sabia que ele tinha poder, mas não queria reconhecer como Deus, né? Porque senão não ia pedir, né? Na hora do aperreio. Vai pedir a quem? Não, vou pedir a Deus. Mas depois que ele dá, aí esquece dele. Não reconhece ele como Deus, não adora ele, não reconhece ele
como realmente o Senhor da sua vida, né? A parte disso, ainda hoje, estamos pregando esse evangelho, pregando você servir a Deus pelo que Deus dá e não pelo que Ele é. Até os hinos de hoje em dia são assim, né? Está tudo contaminado. Então as pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus e são ensinadas a servir a um Deus que dá carro, casa, casamento, emprego, sabe? Aí quando vem o dia da diversidade, ao invés de sair glorificação, sai murmuração. Aí vem as perguntas, por que fulaninha está abençoada e eu não sou? Eu já fiz essa pergunta. E um irmão criado comigo na Assembleia, eu era representante de remédio, ganhava 10 salários mínimos. E tinha um outro irmão que o pastor Eliseu conhece muito, e era também representante e era supervisor. Ganhava bem mais. Né? Supervisor ganha bem mais que um representante, né? Criado comigo na igreja, um rapaz empenhado, casado, bonitinho, tecnicamente, né? Dentro dos ditames da igreja, tecnicamente, hoje é um crente, é um servo do Senhor. Não se tem notícia de nenhum desabono da vida espiritual dele. O problema é que, como profissional, ele era odiado em 3 estados. Ele era mal referendado aqui, na Paraíba e em Recife. Ninguém falava nada de bom dele, a conduta dele como profissional. E você pode querer separar as coisas, mas não pode. E aí, eu fiquei desempregado, há 22 anos, perdi meu emprego, nunca mais voltei, hoje eu sou advogado, mas não sou representante. Pois é. E aí eu fui fazer a oração, aquela oração farisaica, né? Aquela oração meio de Jó, no desespero. E eu disse, engraçado, né, Senhor? Eu sou um crente. Aí fui dar minha ficha, meu currículo. Como se Deus não conhecesse o meu currículo. Eu sou um crente casado, eu canto no quarteto, trabalho na mesa do som da igreja, eu nunca traio minha mulher, eu oferto, eu dizimo, eu ajudo a velhinha no semáforo, eu dou um sacolão no lado do ancião evangélico. E parece que Deus fica assim. Fale mais. Eu não falo mal do pastor nem da igreja e você quer dar o seu currículo. Aí eu disse, aí tô eu aqui desempregado e fulaninho que não vale nada, que dá mau testemunho em 3 estados, como crente, tá lá empregado, não, hoje tá empregado. Aí sabe o que foi que o senhor disse? Sabe que é um irmão reclamando de outro irmão pro pai? Aí o senhor disse assim, a sua conversa é comigo. Deixa ele para lá, vamos se entender aqui nós dois. Certo? E aí eu fui aprendendo que o evangelho é pessoal e intransferível. Como você falou em experiências com o Senhor no início, né? É como eu chegar para você e dizer, olha, eu fiz um cartão de crédito, esse cartão de crédito dá milhas, dá isso. Uma arruma de vantagem. Aí você diz assim, me dê um também. Eu digo, não, se você quiser, eu faço um para você. Então, o evangelho é pessoal e intransferível. Então, o que Deus trata comigo, né? Não vai morrer, já siga. E se eu quiser que ele fique até o dia que eu volto, é da sua conta? Então, nesse dia eu aprendi isso. Está lá o rapaz empregado. E na verdade, quem levou uma grande lição fui eu. E entendi que o Senhor trata com a gente de forma individual. Amém, queridos? Sim, pode falar, pastor. Enquanto nós, o pecado, né, que nasceu, né? Então, o erro é devido à carne, dá lugar à carne. Sim. Jesus disse só 2 palavras: vigiar e orar. Entendeu? Porque o homem conhece a palavra, conhece o amor de Deus, praticou tudo isto, porque ele cai, devido a dar lugar à carne. Por exemplo, está tudo bem, tudo, ele tem aquela paz, cheguei lá
a televisão. Aí eu, se tiver vendo, aí eu, isso aí não. O senhor está vigiando. Tá vendo? Eu não estou vigiando, tá vendo? Aí eu saí, tá vendo? O que é que traz o pecado? Né? É a lugar cai no meio. Então é a vigilância. É a vigilância. É porque Até o jeito que eu adoro a Deus, eu tenho que vigiar se eu estou adorando certo. o amor de buscar Deus e ler, mas depois é vigiar. É uma atalaia, né? Tem que É, ser atalaia, verdade. dentro da vigia, da torre de vigia. Porque a gente está numa luta espiritual, uma guerra espiritual. Né? É verdade. Então é isso. Amém. Tem um princípio. Fuja da aparência do mal, velho. Para encerrar, meus amados. Para encerrar, eu quero deixar aqui, falando de bênção, né? Mateus 7,11 diz assim: então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso aqui resume tudo, não precisa nem ter dado aula, é só ter falado aqui e estava certo, né? Agradeço aos irmãos a oportunidade, viu? Que Deus abençoe a todos. Amém.